aqui um pouco sobre a navegação no Citrix. Normalmente é a primeira etapa para a gente conhecer o ambiente, conhecer como a gente vai fazer o nosso desenvolvimento, consultar chamados internos da IFS e montar toda a nossa workspace, toda a nossa área de trabalho para conseguir fazer um desenvolvimento, seja ele de aplicação de bug, seja ele uma customização nova, aplicação de localização e diversos outros mecanismos que eu vou mostrando no decorrer desse vídeo que eu vou passar para vocês, desse vídeo, ó, desse treinamento. Primeiro que a gente precisa fazer para iniciar o nosso, entrar no ambiente do Citrix, citrix.ifs.com. Esse link é o link padrão para a gente acessar a nossa workspace, acessar a nossa área de trabalho. Normalmente, se for a sua primeira vez de acessar, deixa eu tentar tirar o login aqui, para a gente fazer um acesso desde o início. Normalmente ele fica com os cookies. Nem precisava ter feito isso, tá? Para ter entrado no modo anônimo. Acho que mais fácil estar no modo anônimo. citrix.ifs.com. De início, vocês não têm o usuário, mas vocês ficam usando o usuário nosso, até, de fato, a gente fazer essa solicitação para a IFS. Esse usuário, ele é anual, se não me falha a memória, por isso que, inicialmente, a gente dá uma segurada neles, porque ele é um pouquinho caro. Mas vamos lá. Entro com o meu e-mail, que quando a gente cadastrou na IFS, cadastra o e-mail da Prompt. Vou falar coisas que é meio óbvias, mas é mais para manter o histórico mesmo aqui da gravação. Entrei no meu usuário, ele Tranquilo. sempre tem uma autenticação em 2 fatores. Deixa eu receber aqui. Beleza. Continuar conectado, sim, é a minha máquina mesmo, sem problemas. Vamos lá. No Citrix, ele já fala para você aqui sobre o Citrix Workspace. O Citrix Workspace é uma ferramenta que a gente baixa à parte para poder dar acesso a máquinas virtuais. Aí você tem um próprio ambiente seu. Se eu não me engano, esse Citrix Workspace, antigamente ele era conhecido como Citrix Receiver, eu não lembro ao certo. Mais para facilitar, porque ele abre como se fosse um Windows novo seu ali por fora e é mais fácil para a gente manter o nosso desenvolvimento. Dá para usar a versão Lite também. Essa versão Lite, ele abre a mesma VM, só que ela abre no navegador. Aí tem algumas limitações. Eu não recomendo para vocês usarem a versão Lite, como o nome já diz, ela é limitada de recursos. Eu vou dar um detectar aplicativo workspace aqui. Ele vai tentar perguntar se já está instalado, tal. No meu caso, já está instalado. Mas como é a primeira vez, ou se não é a primeira vez de quem estiver assistindo for a primeira vez, a gente baixa ele. Citrix Workspace. Só escrever Citrix Workspace. Simples e fácil de baixar. Download do Citrix, se for o seu caso Windows, se não for o Windows, ter aqui no site para baixar. Deixa eu ver se está para vocês verem aqui. Ele sempre inicia com o meu Windows, esse cara, como se fosse uma VPN, mas não chegaria a ser uma VPN. Ele fica aqui na barrinha perto do relógio. Ó, Citrix Receiver, tem as conexões, tem algumas coisas que dá para mexer, mas para a gente meio que não importa muito isso. O importante é a gente ter esse cara baixado, tá vendo? Mesmo que é o Citrix Workspace, mas ele ainda baixa como o Citrix Receiver aqui.
Beleza, baixei, instalei, voltei lá no IFS, abri, não vou entrar no modo Light, vou colocar para entrar no modo com o Citrix Workspace e avançar. Essa primeira página ela vem em branco, porque aqui eu coloquei os meus favoritos. Normalmente, ele vai aparecer para vocês aqui quais são os ambientes que vocês têm acessos. Aplicativos, normalmente é consultoria que usa. O que seria ser aplicativos? Ele é uma versão que não tem ferramenta de desenvolvimento, não tem Visual Studio, PLSQL, acho que o SOAP para fazer integrações no web service, é mais para poder só abrir de fato a aplicação, porque lá dentro do Citrix a gente tem no mínimo dois ambientes instalados o IFS. É um ambiente do desenvolvimento, onde a gente faz toda a nossa bagunça, e um ambiente chamado BNT, Build and Test, que é um sistema, um ambiente que a gente usa para testar a instalação do delivery. Por exemplo, eu o meu desenvolvimento, gerei um pacote ali, instalei no dev e funcionou. Mas será que eu subi todos os arquivos que de fato eu fiz a minha customização? Ou eu já tinha rodado no banco, por isso que no dev está funcionando? Um ambiente para testar isso é o BNT. Então, eu pego o pacote, eu nunca abro o banco de dados, eu nunca abro o Visual Studio lá, eu pego esse pacote e instalo no BNT. Instalando no BNT, não deu nenhum erro, a gente abre a aplicação, só dá uma olhadinha assim, às vezes nem precisa abrir a aplicação, não ocorreu nenhum erro, então a gente está seguro que esse pacote, quando for enviado para o cliente, se por intermédio da Avancera, que é um parceiro de instalação de delivery, quando eles receberem lá esse pacote, vai instalar também igual instalou no nosso ambiente de BNT. A gente meio que tem uma segurança. Pode ocorrer erros, claro, o sistema a gente sabe que nem é 100% seguro, mas a gente diminui consideravelmente a taxa de falhas que podem ocorrer após instalar no ambiente do cliente. Então, esse aplicativo aqui, depois eu até abro para vocês para dar uma olhada, mas para a gente não importa muito também, é mais, como eu falei, são ambientes apenas de aplicação. A área de trabalho é o que importa para a gente, porque a área de trabalho são ambientes onde a gente vai fazer de fato o nosso desenvolvimento. Isso com base do cliente. Por exemplo, eu tenho um cliente do Brasil e usa a versão IFS 9. IFS, cliente no Brasil da versão 9, na maioria das suas vezes, eu não vi nenhuma exceção ainda, mas deve existir, ele é sempre esse LKP, app, IPE, Desktop 9. Na real é Developer, esquece esse IP aqui, ó. LKP Developer Desktop 9. Esse LKP, na minha mente, eu, Vander, significa que são clientes do Brasil. Por que eu falo isso? Quando a IFS passou para mim um cliente do México para atender, ele não estava, ele do mesmo versão 9, ele não estava no LKP, ele estava no MKE. Então, quando eu abri esse, Isso esse, deve ser os ambi- padrões de local, né? desculpa, não entendi. Isso deve ser os padrões de linguagem ou algo assim, né? Deve ser alguma coisa, mas que para a gente, assim, foi um ou dois clientes que veio esse MKE. Mas normalmente, quando a gente pede acesso ao cliente, por exemplo, pedir acesso ao cliente Rio Branco, porque o usuário novo Vinícius não tem acesso. Isso aqui vocês não vão ter nenhum. Quando vir o usuário Rio Branco, vai vir no e-mail lá, o usuário que pertence ao LKP app9. Então aí para você vai aparecer só esse carinha aqui do LKP Developer Desktop app9 e provavelmente esse LKP Project Explorer for app9, que é o ambiente de aplicação e um ambiente que de fato que é de desenvolvimento. Tem alguma dúvida aí, cara? Entendeu, entendeu? Não entendeu. Não, beleza. E esses outros aqui é meio que autoexplicativo com base no que eu falei desse primeiro aqui. Então, todos já fez parte um dia de algum cliente que eu já atendi,
mas que hoje em dia eu não atendo mais. O que eu deixo sempre no meu favoritos aqui, ó? O IFS Developer Desktop app8, app9 e app10. Eles são a base mais ou menos de todos os clientes nossos que a Prompt hoje atua, clientes do Brasil. Se tiver algum outro que está aqui por fora, não está com a gente, não está com a Prompt. Então, sabendo que existe todos esses ambientes de trabalho aqui, a gente vai iniciar uma navegação dentro dele para dar uma olhada como é lá dentro e o que é o tal do LCS, que é o intuito também desse treinamento, que é uma navegação inicial no Citrix, o que é os links lá e o que é o nosso LCS. Para adiantar um pouco, provavelmente vocês viram o vídeo anterior, que é Helpdesk da Prompt, onde tem os chamados, onde o consultor coloca ali, eu preciso que aplique um bug no cliente Rio Branco. Sim, sim. É a mesma coisa no LCS. O LCS é o Helpdesk interno do pessoal da IFS e dos clientes. Então, os clientes, eles abrem chamados, na plataforma do LCS. E essa plataforma, ela cai numa fila do pessoal do suporte. O suporte lá vê se o problema é de customização, que normalmente é a equipe de projeto que toma conta, ou é um chamado só de dúvida, ou é um chamado de fato de correção de produto, que aí é o suporte da IFS. Só para poder explicar um pouco o que eu estou falando, como normalmente quando a gente inicia um projeto novo, um cliente novo, o cliente chega, acabei de comprar o IFS, então tem uma primeira equipe que vai lá, que é a equipe de vendas, de marketing e tal, terminou, beleza, fechou o contrato, joga para a equipe de projeto. É elencado um pessoal, seja ela interna da IFS ou seja ela um parceiro, como somos nós, que é a Prompt. Então vamos jogar pro parceiro. Então o parceiro elencou 5, 6 pessoas, entre elas técnicos e consultores, que fez a parte do ensinar o cliente, fazer a aderência, deixar que o IFS fique, como é que eu posso dizer, seja utilizável usando a política da empresa deles. A gente faz um merge, bom, enfim, a gente faz, como é que é a palavra, cara? Me fugiu. Depois eu vou cortar isso. Já vai ter que É, editar. não, é tranquilo. É a própria aderência mesmo, cara. Eu não vou me estender muito nisso, não, que é mais parte de projeto. É para deixar o IFS do jeito que o usuário, que a empresa precisa, seja ela de indústria, seja ela farmacêutica, seja ela isso e aquilo. E aí, aí existem localizações, existe talvez uma VAP, VAP são customizações feitas específicas para um segmento. Aí quando a gente for, eu acho que isso é explicado bastante num vídeo de aplicação de bug, porque a aplicação de bug a gente diz o que é bug, o que é localização e o que é o VAP, pelo menos deveria dizer. Beleza, aí a equipe de projeto instalou não, ensinou o cliente, colocou a localização, deixou bonitinho. Se o cliente pagou uma customização a mais, cara, o IFS ele não mostra a data de aniversário do fornecedor. Eu consigo criar isso? Consegue com uma customização. Isso teoricamente não é relevante para o mercado. O que não é relevante para o mercado não vem no core do IFS. Aí a gente trata como uma customização que são algo, coisas a mais ali. Beleza, o cliente pagou uma customização, a equipe do projeto foi lá e entregou. Fechou o pacote, morreu o assunto. Se eu não me engano, tem alguns meses de garantia. Se não me falha a memória, são 3 meses de garantia dessas customizações e dessa parte de projeto. Acabou o projeto, cai para suporte. E o que acontece com o suporte? O suporte a Prompt não atende mais hoje. Pode ser que isso mude um dia. A gente atendia antigamente. Pode ser que quem está vendo esse vídeo possa cair por água também, que a gente volte a atender suporte. Mas por lei, hoje, em 12
do 6 de 2023, não atendemos suporte. Com isso, o cliente ele tem que entrar no LCS, todo cliente tem o seu login e senha, abrir ali qual que é a sua dúvida ou problema, e isso cai para uma fila do pessoal da IFS. E aí eles designam lá o que faz. Ou paga horas para Prompt ver, que é Prompt que cuidou da parte do projeto inicial, então ela conhece um pouco mais, ou é algo simples que eles já sabem que acontece muito ali, eles mesmos se viram e resolvem. Mas beleza, voltando aqui para o nosso Citrix, a gente viu que a gente tem ambiente app8, app9 e app10. Normalmente, o que a gente faz para saber qual desses clientes, qual desses caras aqui a gente vai usar? É mais por a experiência mesmo que a gente vai adquirindo e atendendo os clientes. Na primeira, a gente pergunta para alguém mais experiente, pergunta para o Matheus, que vai ser o cara experiente, para a próxima pessoa que estiver vendo esse vídeo, para o Vinícius, para o Douglas, para mim Uhum. mesmo, que estou vendo, caso Sim. eles não coloquem no Helpdesk. Normalmente a gente tem no Helpdesk, vou colocar um chamado para a gente. Deixa eu ver se eu pego um chamado que eu deixei ele no esquema aqui. Mas eu tinha fechado para a gente poder editar. Deixa eu abrir um chamado qualquer aqui, aplicação de correção. A gente tinha aqui, que acho que foi removido, qual que era o ID a versão do cliente. Ver se eu tenho um antigo aqui. Isso eu vou até depois conversar com o Fábio, se isso é relevante. Aqui, ó. Por exemplo, ó, eu abri um chamado para um cliente chamado Açotubo. E eu precisei passar uma tarefa para o Rafael Bagoli. O que eu fiz? Eu abri um chamado, coloquei qual que é o cliente e coloquei qual que é a versão. Tendo aqui a versão, puxa, caso você esqueceu qual que é, você nunca atendeu o cliente, você vem aqui e olha no chamado que é para você. Puxa, é versão 8. Se é versão 8, então eu sei que eu tenho que entrar no app 8. Porque eu tenho que entrar sempre no base no cliente, na versão que está instalada no cliente. Mas pelo framework do Visual Studio. Porque assim, todos são LKP. Então, nos três ambientes, você vai conseguir ver os três clientes iguais. A Sotubo, por mais que ele seja um cliente versão 8 do IFS, ele vai estar aqui e ele vai estar aqui. Você vai conseguir ver os arquivos de repositório de dados nos três ambientes. Porém, se você for fazer algum desenvolvimento que envolva tela, cara, você não vai conseguir abrir o Visual Studio aqui e muito menos aqui. Então é sempre recomendado eu vou mexer só em banco. Mesmo que eu vou mexer só em banco, usa sempre a versão do cliente em questão. Então é aquela máxima. Eu já atendi esse cliente 10 vezes. Eu sei que esse cliente é 8, no caso da Sotubo. Veio o Rio Branco. Puxa, eu sei que o Rio Branco ele é 9. Se não tiver aqui, eu sei que ele é 9 já. Qual mais? Agora, a gente tem um novo chamado Aura. O Aura, ele é 10. É um cliente novo. Então, por ser novo, a gente meio que sabe que já é 10. Só que é aquela. Eu nunca atendi. Eu vim no chamado, não está aqui, eu não sei. Pergunta. Cara, você não tem a quem perguntar? A gente consegue abrir qualquer um deles e lá dentro do IPE, lá dentro da nossa máquina virtual de desenvolvimento, ele vai marcar para você, ó, esse cliente faz parte de um cliente versão 8. Deixa eu tomar um gole de água aqui que eu estou falando bastante. É que da mensagem, né? Esses dias eu fiz na 10 e ele falou, você está desenvolvendo e um que era app9. Aí ele dá um sinalzinho, se não me engano, até. Ele tem bastante alerta lá dentro. A gente vai abrir aqui, a gente vai ver isso na prática. Entendeu? Beleza. Vou começar pelo 8, vai. Cliquei. Como eu tenho já aquele Citrix Receiver instalado, ele abre. Na real, ele não abre. Ele abriu porque eu coloquei para abrir automático. Ele baixa um. Entendeu? Vai aparecer coisa minha aqui, mas tá bom. Na real, eu coloquei para abrir automático e nem ficar na pasta de download. Ele baixa um executávelzinho.
E esse executável nada mais é do que esse cara que tá abrindo aqui que tá abrindo E aqui esse automático. executável aí que ele baixa, eu não posso abrir ele depois. Tipo, por exemplo, eu vou usar hoje, eu baixo o executável hoje. Eu acho que Se eu ele quiser expira, abrir com cara. o mesmo executável. Eu acho que ele Ah, tem, tá, acho entendi. que porque é por login, né? Imagina se eu logasse para você na sua máquina e fosse algo provisório. E amanhã eu não quero que você use porque você saiu da empresa. Aí você Aham. teria acesso sempre, entendeu? Ah, tá, certo. Ele é igual um login no site ali. Pelo menos é o que eu acho. Beleza? E claro, a gente pode abrir mais de um por vez aqui. Quanto a sua máquina aguentar, você pode abrir os três ali, se você quiser, o V8, V9 e V10. Mas vamos com calma, vamos só o V8 aqui para a gente dar uma olhada. Vamos. Essa é aquela parte que a gente dá aquela editada no vídeo, né? Que do nada a pessoa acha que foi rapidinho que abriu. Acha que clicou, abriu. Beleza. Normalmente, o que que vem aqui numa área zerada? O computador, painel de controle, o IFS Project Explorer, que a gente chama de IPE. Se vocês ouvirem muito a sigla IPE, é esse carinha aqui. Sportnet, normalmente coisas hospedadas, mas a gente usa quase nunca. Isso aí mais a parte de desenvolvimento que a gente vai ver lá na frente. Os navegadores e o Adobe. Isso é uma pasta minha, porque deve ser besteira que tem aqui dentro, sujeira de bug aplicado, coisas que eu não uso mais. O que importa para a gente mesmo é o IPE, o IFS Project Explorer. Vamos abrir ele, usuário e senha, beleza. Essa mensagem está falando que ele vai abrir um cliente que não faz parte da versão 8. Por quê? Porque eu devo ter mexido na última vez que eu saí do meu app8 em um cliente app9. Aí ele fala: você realmente quer continuar vendo? Não, quero. Eu não vou fazer nenhum desenvolvimento, é só questão de ver, não tem nenhum problema. Vamos lá. Tá vendo? Ele abriu a própria Rio Branco. E a Rio Branco, quando você vem aqui no nosso General, ele fala qual que é a versão. É a 9. Então, supondo que caiu um chamado para mim que era para fazer algo para Rio Branco e eu não sabia qual que era a versão dele, primeiro, não tinha aqui. Segundo, ninguém me respondeu e eu precisava seguir com isso. E beleza, eu abri qualquer um, vi que é 9. Sabendo que é 9, cara, vou lá, volto no meu carinha, abro a 9 e segue o jogo. Mas vamos supor que eu quero fazer coisas hoje para a Sotubo. Então, aqui a gente dá um find, ele lista todos os clientes que um dia eu já atendi. Quando vocês pegam um usuário zerado, normalmente você vai ter nada aqui. O que a gente costuma fazer? A gente pega quais são os clientes ativos com a prompt. Hoje são Rio Branco, a Sotubo, EBES, a Aura, a ICM, tem os clientes novos. E a gente pede esses acessos todos para o usuário novo. Por exemplo, vocês dois que estão, Vinícius e Matheus. Quando a gente comprar o usuário de vocês, provavelmente vocês vão vir zerado e a gente vai pedir a Sotubo, EBES, e a gente pede sob demanda. Vamos supor, daqui, acabou de pedir o seu acesso, a gente listou uns 5, 6 clientes que a gente atende, mas surgiu uma demanda de um cliente antigo, que é um cliente chamado Borg Warner, por exemplo. A gente abre um chamado interno para o pessoal da IFS. Antigamente, a gente abria via esse cara aqui, ó. Helpdesk da IFS. Só que eles desabilitaram. Eu não sei quando a gente for assistir o vídeo, para essa pessoa que for assistir, como que vai estar a questão de abrir os chamados. Mas hoje, a gente está abrindo o chamado por e-mail. Como que a gente faz? A gente manda um e-mail para o Marcelo. Marcelo,
precisamos de acesso ao IPE, que é esse cara que eu estou mostrando para vocês, ao Harvest, a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, e ao LCS. São as 3 coisas que a gente pede acesso ao cliente X, que é um cliente novo, o BorgWarner, que é o que eu usei como exemplo, para o usuário Matheus e para o usuário Vinícius. Normalmente demora até 24 horas. Aí depois de 24 horas, é aquele e-mail que eu citei inicialmente. Você tem acesso ao LKP do cliente BorgWarner da versão 9. Então você teria mais um mecanismo para saber como de fato, qual de fato o workspace você vai usar para você desenvolver. Mas no nosso caso, vamos usar esse aqui como exemplo, que é o chamado que eu abri, que é um pacote fiscal da versão 8 da Assotubo. Legal, peguei. Aqui é uma customização. Eu nem vou entrar em mérito de customização, porque eu não quero falar sobre desenvolver ainda. Eu quero mais navegação para entender o que eu preciso saber lá dentro do IFS, para aí sim, com essas ferramentas, eu conseguir de fato desenvolver. Eu falei que eu ia falar de desenvolver, mas eu falei errado, nem é isso mesmo. A gente vai só visualizar. Beleza, vou usar como exemplo a Assotubo, vou dar uma olhada lá na Assotubo. Cara, tem uns 50 mil aqui, você consegue procurar por nome, ACO, igual a gente faz em banco de dados. Customer Project ID, deixa eu ver. Deve ser por causa do maiúsculo. O cara é chato para procurar. Serve assim. É por causa do C cedilha. O nome era Assotubo. Eu coloquei Aço. E no Project ID é A com app9. Beleza, eu quero trabalhar só com Assotubo. Dou 2 cliques nele. Quando eu dou 2 cliques nessa máquina virtual aqui, ele meio que ele montou, ele acessou o ambiente de desenvolvimento relacionado a Assotubo. O que significa? Significa que se você minimizar e for no meu computador, ele te deu acesso a uma partição mapeada em algum outro lugar aí, onde a gente faz toda a nossa área de trabalho. Se eu tivesse clicado em qualquer um outro ambiente, eu sei que pareceu um pouco confuso agora, mas na prática vocês veem que é bem mais simples do que isso. Por exemplo, Rio Branco. Vamos lá. OPQRS. app9. Quando você clicou nele, tá vendo? Ele já diz também, ó, você está tentando acessar um cliente da versão 9, mas você está com o Citrix da versão 8. Quer continuar? Quero. Porque eu só quero mudar para vocês para ver que quando a gente acessa agora o meu computador, ele já não existe mais aquele mapeamento daquela partição // da Assotubo. Ele agora te deu acesso a só o // da Rio Branco. Então, tudo que você fizer e deixar armazenado, vai estar armazenado com base na Rio Branco. Então, vamos lá. Eu montei um workspace, montei um projeto C#, montei um projeto NetBeans, montei um projeto de layout para o cliente Rio Branco. Então, você não coloca na sua área de trabalho. A área de trabalho vai se manter ali para qualquer cliente. Você normalmente coloca dentro da partição do cliente em vigor, em questão ali que a gente está desenvolvendo, para não virar bagunça, porque imagina você querer fazer tudo na sua área de trabalho, aquele montão. É melhor você acessar de fato cada cliente com a sua pastinha. Deixa eu fechar, para ver sem querer esse cara. Deixa eu voltar para a Assotubo. Então, beleza. Então, eu acessei o cliente Assotubo, ele me abriu a partição no meu computador, tudo que é relacionado a Assotubo. Se eu quiser, eu tenho acesso aí direto aqui, ó, Project Folder. Ele já abre direto na partição, que é a mesma coisa de eu ter ido no meu computador ali e já clicado no mapeamento que ele fez. Use Work Folder, ele mapeia uma pasta dentro da pasta Work. É que assim, quando a gente inicia um projeto novo,
um cliente novo, que a gente nunca fez nada, a gente monta a nossa estrutura de desenvolvimento, que é a nossa pasta, que vai ter a nossa bagunça ali, vai ter os nossos projetinhos. E normalmente a gente coloca o nome do nosso usuário. Por que a gente coloca o nome do usuário? Porque quando você abre um projeto User Work Folder, você já ele já dá um link para você e já vai direto para sua pasta, quer ver? Tá vendo? Ele já vai direto para a pasta que eu criei com o meu usuário. Ah, Wander, vamos supor que eu não tenha, quer ver? Deixa eu tentar colocar outra coisa aqui. Hold. Tomara que ele deixou. Deixa eu dar um refresh. Ó, não tem nenhuma pasta com o meu usuário. Então, ó, ele não está habilitado. Porque é a primeira vez que eu estou acessando esse ambiente desse cliente. Então, Project Folder, sempre a underline work, depois eu falo das outras, no ambiente de trabalho. Tudo que vai ter aqui são pessoas que já desenvolveram ou estão desenvolvendo. Você vai lá e cria o seu usuário. Pega o usuário que você tem de acesso e criei. No meu caso, PSI WASA BR. E lá dentro você vai fazer a instalação. Eu tenho um programinha de comparar arquivos. Eu quis colocar um IFS app para instalar o meu developer, o meu Visual Studio, não é nem o developer, que eu vou usar aqui a questão do desenvolvimento. Eu não vou entrar a fundo, porque tem um vídeo explicando, tem um vídeo falando, criando um campo, como criar o seu ambiente de trabalho. E aí isso ele vai mais a fundo. Mas é mais para vocês saberem que a primeira coisa que vocês fazem é abrir o cliente certo, vou na pasta Work, crio minha pasta com o meu login de acesso ao IFS. Legal. Agora o que eu vou fazer aqui dentro aí depende muito do desenvolvimento em questão. Beleza. O que a gente tem mais aqui dentro nessa pasta? Pasta de deliveries. Pasta de deliveries é como eu comentei no início do vídeo. Quando a gente faz alguma aplicação ou alguma customização, a gente tem que gerar um pacote para poder enviar para a Avancera ou para o cliente para ele instalar lá na base deles. E a gente tem um repositório nosso aqui. Por exemplo, a Sotubo. A Sotubo, ela já deve ter tido, vamos ver quantos deliveries, ó. 2.402. Puxa, é um número gigantesco de deliveries, mas a Sotubo, a gente for parar para pensar, se eu não me engano, ela tem mais de 8 anos de, de produção. Mesmo assim, é um número consideravelmente alto, pelo tanto por um sistema como o IFS ser tão robusto já. Mas isso vai de empresa para empresa. Então, para a gente, quanto mais customização, mais deliveries a gente fizer, é mais demanda que teremos técnicas para poder fazer algo. Então, quando a gente gera o nosso pacote de delivery, a gente deixa ele armazenado aqui. Beleza. Vamos ver a próxima pasta. Pasta MISC. A pasta MISC, ela tem mais ou menos, ela tem o build original. O que é o build original? Quando a IFS instala o IFS pela primeira vez, ela pega um, um pacote de arquivos core, sem customização, sem nada, um pacote de arquivos limpos. Que quando ela for fazer uma instalação, ela vai apontar para esses pacotes. Ó, eu quero instalar o IFS apontando para um determinado pacote de arquivos. É onde eles deixam armazenado. Quer ver? Um build do BNT. Tá vendo que tá todo zipado e é gigante, ó. Cada um desses zips, ó, 23 zips de 400 megas cada. É mais ou menos a base de todo o IFS Core nosso. Aí tem a planilhazinha que aponta tal, mas isso aí vocês vão ver quando for fazer desenvolvimento. O que importa mais aqui é vocês saberem que tem um build core, que é todos os arquivos core do IFS, uma planilha que aponta para eles e segue o jogo. Lá na frente eu vou explicar um pouquinho sobre essa planilha, só para não deixar passar em branco. Mas beleza. A work a gente já viu. Ambiente dev e ambiente BNT normalmente são coisas que aparecem aqui de atalhos. Por exemplo, tá vendo um auto builder
Dev, o AutoBuilder faz parte de uma ferramenta de desenvolvimento também. Tem um vídeo que eu criei explicando como cria um AutoBuilder. O AutoBuilder como é que eu posso explicar? É que o nome já diz, AutoBuilder. Quando a gente termina uma customização, que a gente pega os arquivos, sobe para o repositório, que é o Harvest que a gente chama, como se fosse um GitHub da vida, a gente gera um build de instalação, que a gente armazena ele nessa pasta que eu acabei de mostrar para vocês, Delibres, e a gente entra na máquina virtual desse ambiente de desenvolvimento que a gente vai ver daqui a pouco e instala apontando para esse build que a gente acabou de gerar. Só que imagina a gente ter que fazer isso duas vezes. Inicialmente, no início do vídeo, eu expliquei que todo cliente tem no mínimo dois ambientes, que é o ambiente de desenvolvimento e o ambiente de BNT. Imagina se a gente ter que gerar um build para o ambiente de desenvolvimento e ir lá e instalar. Depois a gente vai gerar um build para o ambiente de BNT e ir lá e instalar. No Dev, a gente não precisaria fazer isso, porque Dev a gente vai gastar muito tempo. A gente cria uma ferramenta de AutoBuilder. O que ele faz? Ele pega todos os arquivos novos que você subiu, ele faz o build interno, salva numa pasta interna, instala e exclui. Então, o AutoBuilder já pula essa etapa de fazer a instalação dessa customização ou desse build no ambiente do cliente. Que no ambiente do cliente, não, desculpa, no ambiente de desenvolvimento aqui no Citrix do cliente. Legal. E para aparecer esse link aqui, a gente colocaria ele aqui. Onde eu... Deve. Cadê? Deve estar aqui, ó. Shortcuts aqui, ó. Eu colocando esse atalho, é um atalho normal, botão direito, criar novo atalho, ele aparece aqui para todo mundo que quando for acessar a próxima vez. Mas isso, pô, a gente faz uma vez na vida, outra na morte. Arquivo de tradução não tem nada, runtime também não tem nada. Isso aqui era usado mais para a versão 7. Hoje a gente não tem nenhum cliente de versão 7. Por isso que eu não estou nem comentando nesse vídeo sobre cliente de versão 7, apenas de 8 para frente, porque faz anos que não vem nada disso e eu conversando internamente com o pessoal, não teremos também nada relacionado à versão 7. E se tiver também vai ser algo específico, que é muito que já alguém já viu. O Wilton mexeu com a versão 7 e eu mexi um pouco. Então, não vale a pena a gente entrar nesse mérito se nos últimos 3 anos eu mexi uma vez e ainda foi sem desenvolvimento nenhum, foi tudo funcional. Mas para saber que antigamente isso aqui, essa pasta usava para isso. Files para deletar, o nome já diz, joga para cá, some. Installation Files, não deveria nem estar aqui, porque essa pasta nem existe aqui. Installation Files, alguém fez besteira e colocou essa pasta. Logo também não é core, alguém colocou fazendo algum teste com o logo da Sotubo, que nem abre. Não, ele não tem nada. Prod teste é o mesmo conceito de BNT e dev, que quando a gente vem aqui, ó, a gente tem um ambiente de dev, de BNT, teste e produção. Esses dois a gente acaba não usando. A gente usa só esses dois aqui. Quando que a gente usa esses dois aqui? Quando deu problema do BNT e ninguém consegue resolver. Aí a gente pega aquele build limpo que eu mostrei para vocês e cria uma instância nova no teste. E aí a gente consegue, ao invés de testar os nossos patches no BNT, a gente começa a testar os nossos patches no teste. Provavelmente isso deveria ter uma outra funcionalidade para as outras versões, mas que hoje para a gente não tem nenhuma funcionalidade. Vocês estão me ouvindo aí? Tudo bem, cara? Tudo tranquilo. Não, beleza. Fechado, só para ver se não caiu aí. Fechado. Então vamos continuar nas pastas lá. Teste nada. VS Click também, se eu não me engano, nem deveria estar aqui, porque o que importa para a gente mesmo é o... Tem coisas aí que eu nem sei o que é. O que importa para a gente é a work, a MISC só quando der problema, mas a MISC é algo muito particular, e o deliveries. Essas duas pastas aqui importam para a gente. Fechado. Nosso ambiente está criado, e os nossos deliveries a gente vai usar quando a gente for instalar
alguma coisa. Isso aqui é o nosso ISD. O ISD é uma das ferramentas que a gente tem para poder acessar os nossos arquivos. Normalmente o pessoal chama de Harvest. Só que Harvest é meio complicado, porque assim, o Harvest é esse cara aqui, que também é o mesmo Global Shortcuts, Harvest e Harvest. Deixa eu abrir ele. Esse sim tem o nome de Harvest, porque ele também é um repositório de arquivos. É o mesmo, eles apontam para o mesmo lugar. Eu já falo para onde que é. É que se você ouvir alguém falar assim, pô, abre lá o Harvest. Aí você fala o ISD ou o Harvest Workbench lá? Ah, o ISD. Então, é muito comum o pessoal falar para vocês abrir o Harvest, mas está pedindo para você abrir o ISD. Então, vou abrir os dois aqui, para vocês terem uma noção. Normalmente ele já vem aqui com o ACO. Quando você abre, ele sempre vem em BNT, você muda para o ambiente de desenvolvimento, que é o que a gente está fazendo, no ambiente de desenvolvimento. Isso muda alguma coisa? Na prática, não. Mas, por boas práticas, a gente sempre coloca em desenvolvimento. Use Preference coloca a nossa pasta, na onde você quer fazer o armazenamento de arquivos que você vai tirar do repositório, que você vai fazer a manutenção e você vai jogar de volta. Eu poderia simplesmente colocar aqui, ó, na minha work e PSU ASA BR. Mas lá dentro da minha work, eu montei a minha estrutura, eu coloquei um IFS app e a workspace. Eu tenho uma workspace dentro do meu usuário, porque para não misturar o meu ASA BR com outras coisas aqui. Aqui tem coisa de desenvolvimento de relatório, eu tenho coisa de Visual Studio, e aqui fora eu tenho aquela ferramenta e normalmente eu tenho umas outras duas ferramentas aqui. É para deixar tudo organizadinho, eu uso esse padrão. Mas a workspace é sua, é de vocês. O que vocês têm que se atentar é padrões nos arquivos que a gente vai subir no nosso repositório de dados, que é o ISD ou Harvest. Beleza. Mapeei na onde que eu quero fazer o download dos meus arquivos. Esses caras aqui a gente nunca mexe em nada, porque ele já vem default do jeito que precisa e dou um OK. Ó, não tem nada que dá para explicar aqui, não. Beleza, deu OK. Usuário e senha. Esse usuário e senha não é o mesmo do usuário e senha para vocês poderem baixar o IFS, ou desculpa, o Citrix, e para entrar ali no IPE. Normalmente é o mesmo, inicialmente, se não me falha a memória, vem com o usuário e a senha é o mesmo usuário, mas eu não sei se eles mudaram isso. Mas isso vem todo no e-mail para vocês. Ó, a senha do IPE é essa, a senha do Citrix é essa, e a senha do ISD do Harvest é essa outra. Beleza? Mas é uma questão de particularidade de cada um, as senhas. O que ele lista para a gente aqui? Ó? Ele lista todos os módulos existentes no IFS. São módulos. O IFS ele é separado em áreas de uma empresa. Exemplo, uma área fiscal é o que cuida de nota fiscal, cuida de imposto de nota fiscal, cuida de livro fiscal. Essa Sim. parte ele é dentro de um módulo de arquivos também, que normalmente fica aqui no FisNote, nota fiscal, fiscal note. Mas quando eu for mostrar um pouco de navegação no IFS, isso vai ficar muito nítido ali para vocês, porque quando a gente abre uma tela, embaixo no rodapé, ele já fala em qual módulo os arquivos daquela tela pertencem, em qual view aqui os arquivos daquela tela pertencem, em qual arquivo de tela, o nome do Visual Studio, aquele arquivo pertence a qual módulo. Legal. Um exemplo de nota fiscal. Nota fiscal, eu sei que tem uma tela de nota fiscal. Eu precisaria, talvez, baixar um arquivo de tela aqui de Visual Studio. Eu fui lá no IFS, olhei o nome da tela. O nome da tela é FRM, de formulário, Manual Fiscal Note, quer ver? FRM, Manual Fiscal Receipt.
Então, eu tenho uma tela de recebimento manual de nota fiscal, onde eu preciso fazer uma manutenção dela. Então, eu venho aqui e dou um baixar arquivo. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, porque isso já entra mais desenvolvimento. Igual eu falei, existem vídeos que explicam o desenvolvimento. Mas para vocês saberem, de uma visão geral, se eu preciso fazer uma manutenção, então eu venho aqui e baixo esse cara. E faço um for update. Ele vai baixar para onde? Para a work onde eu mapeei. Eu vou lá na minha work, ou eu vou abrir com Visual Studio, ou eu vou abrir com Developer, ou eu vou abrir com PLSQL, vou fazer a manutenção e vou subir de volta o arquivo. Botão direito, que eu fiz um checkout for update, agora eu faço um check-in arquivo customizado. Eu quero ter certeza do que eu fiz teve alteração. Vou fazer na prática aqui, um checkout for update. Vou escolher uma package, escolhi do Rafael, que está fazendo uma custom aqui. Ó, ele fica um Vzinho, significa que esse arquivo está habilitado para desenvolvimento lá. E aqui, ó, ele fica um R. Está bem pequeno, mas é um Rzinho vermelho. Esse arquivo está reservado e disponível para poder fazer a alteração. Eu vou lá e faço alguma alteração. Cara, será que eu fiz a alteração certa? Então eu posso usar esse cara aqui, ó, OpenDiff Analysis. O que esse cara faz? Ele deixa você usar um programa externo para você comparar o arquivo que está na sua workspace com o arquivo que está no ISD, para ver se a alteração que você fez de fato refletiu ali para você não subir com problema. É um duplo check. Claro que no seu desenvolvimento você fez bonitinho, deixou ali redondo, tal, compilou, mas vai que você está apontando o ISD para uma pasta errada, para uma pasta antiga, para um old seu ali que era um outro teste. Faz sempre, não custa nada no começo, faz um OpenDiff Analysis e usa esse programinha da minha pasta. Eu não tenho. Eu copio e cola. É um programa portável, né? Sei lá como é que fala. É só copiar esse cara e jogar na pasta de vocês, e aí vocês conseguem, tá vendo que eu fiz aqui? O Work, o ASA, o OpenDiff e uso o executável. Quando eu dou um OK nele, ó, ele está falando, ó, os arquivos estão idênticos, mas eu vou exibir eles mesmo assim. Então, na parte esquerda é o que está no Harvest, está no ISD, e a parte direita é o que eu alterei. Então, se eu tivesse fazendo alguma alteração aqui, ó, vou fazer uma alteração, vou salvar. É lento para salvar mesmo. Então, a alteração que eu fiz no direito, eu fiz uma alteração lá na minha workspace. Imagina que eu entrei no Visual Studio, fiz a alteração e agora eu estou na hora de subir. Vou dar um botão direito, vou comparar os arquivos. Ele vai comparar a última versão que está no Harvest, que é a versão 35, com a versão que está na minha workspace, a versão mapeada lá. Vamos ver? Olha lá, ele está falando, ó, aqui embaixo ele mostra, você teve uma adição, zero deleção, deletou zero arquivos e modificou zero arquivos. E aí ele diz, ó, você adicionou verdinho esse cara, você tem certeza? Pô, eu tenho. Se eu tenho certeza, botão direito, Harvest, check-in. Acabou, morreu o assunto. Eu vou tirar a reserva aqui e matar o arquivo, porque não tem nada a ver isso. Beleza. Eu dei um reservar e matar o arquivo. Não atualizar. Olha, ele ficou um xizinho dizendo que esse arquivo não existe mais na minha workspace. Para eu poder fazer alguma alteração, eu teria que baixar novamente, mas enfim, aí entra desenvolvimento. E o que eu abri o ISD? O ISD comumente é o que a gente usa para poder baixar arquivos, mas existem outras formas de fazer isso. Uma delas é o developer. Vocês devem ter feito algum desenvolvimento, vocês viram que lá dentro, tá, quem está vendo o vídeo ainda não fez um desenvolvimento, mas vocês vão ver, quando você for fazer o primeiro desenvolvimento, existe essa ferramenta aqui, que ele é exatamente a cara do NetBeans. Na faculdade, se vocês já viram o NetBeans ou tem uma curiosidade de ver o NetBeans, deixa eu só abrir para mostrar a cara dele para vocês. Eu ver que eu tomo um gole de água. Tomem água, galera. Você falou que dá para fazer dos dois modos. Tem alguma diferença entre eles ou o resultado é o mesmo? O resultado é o mesmo.
eu sempre recomendo ir lá no ISD e antes de subir, fazer esse cheque, duplo cheque aí. Mas se você está convicto da correção que você fez está certinha, não tem problema nenhum. Pelo ISD seria mais garantido, né? Na real, todos são garantidos. Se você tiver certeza que você baixou aqui, atualizou aqui e deu um botão direito e subiu aqui, não tem problema nenhum, entendeu? Eu faço pelo ISD porque no ISD eu tenho uma facilidade um pouco maior de também usar esse arquivo de fazer esse open aqui de if-análise, coisas que eu não tenho aqui. Aqui ele não tem um comparar com o arquivo anterior, sabe? Aqui ele não compara com o arquivo que está já no Harvest. Mas o que você pode fazer é o seguinte: eu fui lá, você vai criar um projeto, tá vendo? Essa aqui é a cara do nosso Developer Studio, que para mim é uma cópia rasgada do NetBeans. Igualzinho. Criei um projeto, aí ele vai abrir o Harvest, você dá um botão direito, do mesmo jeito que você faz aqui, um botão direito Checkout for Update, fez a sua alteração aqui dentro mesmo, aqui dentro você consegue compilar o banco, deu certo, bonitinho, botão direito aqui, deixa eu ver como é que é o nome, botão direito, é que tem que ser em cima do Harvest. Aí daria o botão direito, Harvest lá também, check-in. O que acontece? Aqui, como está a versão 35, ó, ele estaria a versão agora 36. Ah, Wander, mas eu não consigo comparar? Consegue. Se você der um botão direito aqui, ó, Open Diff Analysis, você consegue selecionar a versão, por exemplo, 34 e comparar com a 35. Você não precisa comparar com a sua workspace. Você consegue comparar entre versões que subiram no ISD também, no Harvest. Que a gente usa muito isso. Imagina que o Matheus mandou um delivery que deu problema. Puxa vida, mas deu um problema num campo que começou a ser obrigatório. Cara, mas será que foi o Matheus mesmo que fez isso? Eu vou lá no arquivo que deixou o campo obrigatório e dou um Open Diff Analysis aqui, ó. Em qual versão? Eu peguei um que está com a versão um pouco aqui, ó. 27. Puxa, em qual versão que o Matheus mandou? Puxa, o Matheus mandou na versão 26. Então eu vou colocar a versão 26 e comparar com a versão 25. Então imagina que começou a dar problema na versão 26. E quem mandou foi o Matheus. Eu quero ver se realmente foi ele que fez esse erro. Eu comparo entre as duas. Vamos ver o que mudou de 26, da 25 para 26. Ó, ele vai ter colocado o comentário dele, que vocês vão aprender padronização. Mudou o tamanho de um campo, ó, era 12, ele mudou para 15. Puxa, não tem nada mexendo aqui relacionado à obrigatoriedade de campo. Então estão culpando essa package, mas não é. Aí eu vou ter que começar a procurar para ver qual foi a pessoa que subiu e o porquê que subiu, se foi uma especificação que pediu para deixar o campo obrigatório. Então, resumindo, por aqui você consegue baixar o arquivo, alterar o arquivo, rodar o arquivo e subir o arquivo. Ah, estou inseguro. Pô, abre o ISD, vai lá e dá uma comparada, vê o que mudou. Vê que veio da versão que era antes para a versão nova que é a sua. Mudou o que você quer mesmo? Maravilha, morreu o assunto e vamos embora e acabou o jogo. Pega, faz o build, faz a instalação, ou como vocês vão aprender ainda, ou só roda um auto builder para ele auto-instalar do ambiente dev e depois a gente partir para o segundo passo, que é o ambiente BNT. Daqui a pouco eu falo sobre ele. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, quanto tempo a gente está falando? Tá, 50 minutos, tá bom, mais um pouquinho, dá para falar mais um pouquinho de Citrix. Fechado. Então, igual eu falei, a gente tem três lugares, pelo menos, que eu possa passar hoje para vocês, que é o ISD, que eu particularmente gosto. O Developer eu uso também, porque na versão 10 e a versão 9 tem muitas coisas que ele já meio que gera automático para mim. Então, para mim, é uma mão na roda. Por exemplo, tela vocês não conseguem fazer por aqui. Então, tela vocês são obrigados a vir pelo ISD e baixar formulário, porque formulário você tem que abrir pelo Visual Studio. O Visual Studio não tem essa mão na roda de botão direito de Harvest, igual tem o Developer Studio. Então, de qualquer forma, vocês vão ser obrigados a, pelo menos até a versão vigente, que é a 10, a usar o ISD, que é a versão 11, ela vai ser toda no Git. Fechado. Então, e a terceira versão, que é o nosso Workbench. Então, eu tenho o LKP, onde tenho todos os clientes aqui, ó, que no nosso caso é o LKP
Pô, mas qual LKP que é? Aí a gente tem aqui, ó, LKP 3. Ah, qual que é a diferença do LKP 3 para o LKP 1? É a mesma lei desses caras aqui, ó. Por que que uns clientes tá no MKE? Sei lá, deve ser alguma patronização dos caras aí, mano. Mas LKP tem todos aqui dentro. LKP 1, 2, 3, eu só conheço até os 5. Quando vem o cliente de LKP, qualquer LKP, você vai encontrar o cliente aqui. O que vai mudar é o que muda para você na hora que você for acessar o Workbench aqui, o Harvest Workbench. E quando você dá um novo, uma conexão nova, ele precisa do broken exato. O que que é o broken exato? É esse cara aqui, é LKP versão 3. Mas, cara, isso não muda nada a vida de vocês, sabe? É onde está armazenado só o cliente. Para a gente, desenvolvimento é o mesmo igual, sendo MKE, LKP, SOAM, qualquer coisa. Beleza. O que que a gente usa quando que a gente usa esse Harvest Workbench aqui? Deixa eu não, descartar aqui para criar na mão, só para vocês. Bom, beleza, preciso abrir, a primeira vez que eu estou abrindo, eu preciso pegar o broken dele, eu preciso ir lá, dar um novo, colocar meu usuário e a senha, eu acho que é essa. Legal. Abrir o LKP, é o cliente Açotubo, Implementation, Building Test, Release for Test e Release. O que são esses caras? Normalmente é mais uma organização nossa. Quando a gente abre um case novo, a gente abre uma package para desenvolvimento, ela automaticamente cai em implementation. É como se fosse isso aqui, ó. Essa package, essa custom, esse bug que está sendo aplicado, ele ainda está em fase de desenvolver. Então, ele está aqui no dev. Se ele está no dev, ele tem que permanecer aqui no implementation. Tanto que aquela package do Rafael, que eu baixei agora há pouco, ó, que é a integração Cefaz e IFS, que eu usei para fazer um download de um arquivo meu, eu baixei aqui, checkout for update, como ainda está em fase de desenvolvimento pelo Rafael em alguma outra coisa, ela está em implementation. Então a gente consegue ver os arquivos, ó. Então ele está mexendo 1, 2, 3, 4 arquivos reservados para ele e 2 arquivos de tela que já não estão mais reservados. Ele já fez a alteração e já subiu para o Harvest. Por aqui, a gente também conseguiria, deixa eu ver, ó, a gente conseguiria baixar, tá vendo? Checkout for update. Só que aqui eu vou baixar ele, eu tenho que mapear muita coisa, eu tenho que mapear o local, de onde para onde. A gente não usa, é muito raro assim a gente ter que usar isso aqui. Então, assim, você tem o developer, você tem o ISD, se os dois realmente não funcionar, pô, aí sim eu vou usar o Harvest Workbench aqui para poder baixar arquivo. Por exemplo, um arquivo de tela específico, eu baixo ele direto no meu projeto lá do Visual Studio, faço a alteração e depois eu venho aqui, sei lá, depois eu venho aqui e dou um check existing, não é check in new, é para subir de volta ao arquivo alterado. É o mesmo processo, ó. Checkout for update, baixei. Quando eu baixar, ele fica reservado. Fiz alteração, check existe. Aí eu subi o arquivo. É o mesmo processo que eu fiz aqui. Botão direito, checkout for update, fiz a alteração, terminei, botão direito, check-in, customization file. Fiz subir a minha correção. Mas o porquê que a gente tem que abrir o Workbench? Para poder ter a organização, igual eu disse, da onde está o seu desenvolvimento. Eu terminei a minha custom, eu terminei o meu bug, eu já instalei em implementation, já instalei no dev, já rodei o auto builder ou fiz um builder manual e instalei, então eu vou mudar agora para instalar no BNT. Daqui a pouco eu falo um pouquinho. Se eu estou lá no BNT, então eu tenho que dar um botão direito em cima dessa package e promover ela. Eu vou promover ela para o BNT, para dizer que
eu não estou mais desenvolvendo. Então, alguém que for precisar dos mesmos arquivos que você está usando, ela vai saber que você está em fase de terminar já. Que você já, ó, tá vendo? Tem 1, 2, 3, 4, tem 5 que estão em fase de mandar o delivery para o cliente. A gente mandou o delivery para o cliente e a gente seleciona tudo e release for test. E aí quem toma conta, aí ele cai para cá. E aí quem toma conta é o cliente. Porque aí caiu para o cliente, está lá no cliente, morreu o assunto. O que manda para a gente é o desenvolvimento, implementation. Instalei implementation, eu tenho que sempre promover para o BNT. Instalei no BNT, disparei o e-mail falando, Avancera, aplica aí. A Avancera aplicou, não deu nenhum problema, eu tenho que promover. Porque senão o pessoal, imagina aqui, ó, eu preciso fazer uma customização que mexe exatamente nesse mesmo arquivo, COBR taxas. Eu não posso hoje mandar um delivery porque ele ainda está pendente de alguém mandar esse delivery aqui. Se eu mandasse o meu direto para a Avancera, eu pulasse etapas, ele ia falar assim, eu ia matar a correção dessa pessoa. E quando essa pessoa mandasse, ela ia matar a minha correção. Aí ia ficar uma coisa não casada, desigual. Então, sempre se atentem aonde está o seu desenvolvimento. Está em implementation? Está em desenvolvimento. Está em building test? Está no BNT. Não está em nenhum dos dois? Tem que promover. Vocês vão ver muito eu mandando ali no grupo, ô galera, por que não promoveu tal package? Ô galera, por que não promoveu tal package? Porque se eu bato o olho, eu preciso fazer alguma coisa que mexe no mesmo arquivo e eu vejo parado aqui, para mim ainda está em desenvolvimento. Aí travou o meu desenvolvimento. Eu tenho que ir lá, ô Vinícius, cara, você já terminou isso aqui? Terminei. Então, pode esquecer de promover, porque senão eu fico achando que você não fez ainda, eu fico esperando. Mas beleza, é mais para uma organização nossa aqui, a gente usa o Harvest Workbench. Dúvidas? Não, até agora não, Wander. Tá de boa aí, Matheus? Tá quietinho, mano? Eu vou entender isso com tranquilo. Tá no mudo? Vambora. Deixa eu continuar aqui, então. Beleza. Então a gente viu dentro do Project Folder as pastas para que serve. A gente viu um pouco de ISD, que é o nosso repositório de arquivos. Vou ter ferramentas de desenvolvimento. Vai ter como montar dentro, depois que você montou pelo menos a sua estrutura aqui, como a gente monta um projeto de C Sharp ou um projeto de relatórios fechado. A gente vai falar um pouquinho agora sobre essas abas aqui. Depois dos links, e aí acaba o conceito de Citrix LCS. Beleza. Abri o Citrix, achei um cliente. Aqui são mais dados de detalhes sobre o cliente, não tem muito o que explicar. Qual que é a versão dele? 8. Normalmente, marketing, a gente diz qual o update que ele está. A gente vai ver muito isso na 10, porque a 10 eles têm várias releases dentro do mesmo IFS 10. O 10 update 1, 10 update 2, 10 update 3. Isso dá mais para a gente ter uma noção, porque quando o consultor pega um bug no LCS, o bug é específico para um update. Ó, o bug foi feito para o update 11. Clientes do update 12 já vão ter esse bug instalado. Então a gente pega, o consultor chegou e falou, ô Vinícius, pega esse bug aqui e aplica no cliente Aura. Vamos lá. Mineração Aura. Vinícius, pega esse bug do IFS 10 e aplica no. Eu falei que era aqui, mas nem é aqui, ó. E aplica no cliente Aura. Tem um vídeo que explica como aplicar bug. E lá a gente vai ver que ele vai falar assim: esse bug é exclusivo para clientes do update 12 para baixo. Pois do update 13 para frente já tem o bug no próprio core do sistema. Então você vai chegar e falar, consultor, no chamado, ó, esse bug já está aplicado. Se o seu problema deve ser outro, não relacionado a esse bug. Beleza, correu o assunto. É que a gente tem o Harvest o Broken, que a gente usa para poder abrir aqui no Harvest Workbench. Detalhes do cliente, nada mais. Ah, teve uma coisa que eu não falei.
O ISD, quando você abre a primeira vez zerado, ele tem que buscar os arquivos core de algum lugar. Porque, assim, todos que a gente está vendo aqui, ó, são versão 35, versão 27, já foi versões mexidas por algum desenvolvedor. Mas imagina um cliente zerado que... Me dá um minuto, eu não vou perder o raciocínio. Só um minutinho, deixa eu só atender o telefonema aqui. Tranquilo. Voltei. Então, ó, imagina assim, vem um cliente zerado, nunca foi mexido, da onde que o ISD busca esses arquivos? Porque assim, a gente tem que pegar um arquivo zerado para poder fazer alguma alteração dele. Lembra que eu falei que aquela pasta... A Aura serve também. Mas a Aura é cliente gringo. Aqui, ó, MISC. Que tem aquele build home zerado. Certo? Vinícius, pelo menos dá um Certo, oi aí. certo, lembro. Beleza, fechado, só para... E tinha aquela planilha. E o que essa planilha faz? Ó, vamos abrir essa planilha. Ó. Essa planilha, ele mapeia na onde que a gente vai buscar os arquivos zerados, que é da pasta MISC, a pasta Archive, a CRU. Aquele build, quando foi instalado zerado, ele instalou em algum lugar por aqui, ó. O term, shop order e tal. Aí depende da Avancera ou da IFS que instalou. Mas o que importa para a gente daquele Excel é ele estar apontando para esses arquivos, core. Por isso que tem que existir o Excel. Eu tinha deixado por passar batido. E para que serve esse Excel? Quando a gente abre o ISD, o Developer Studio ou o Harvest Workbench, o que ele carrega inicialmente? Ele carrega a planilha. E a planilha, ele pega os arquivos zerados. E ali é a base dele. Então, ele vai conseguir usar aqueles arquivos zerados para poder fazer a versão 1, versão 2, versão 3. Quando a gente, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar um arquivo que nunca foi mexido. Se é que existe aqui na Sotubo. Vou pegar um módulo que eu tenho certeza que não mexeram. Isso aqui nem eu sei se tem. Calc deve ter mexido um pouco. Aqui, ó. Tá um arquivo base. Ele tá sem nada no Harvest. Então, o que está acontecendo? Ele existe aqui, por quê? Porque ele está indo lá no Excel, olhando o caminho, quer ver? Ó? É o módulo Calc. Módulo Calc, aqui. Ele está indo nesse caminho aqui, ó, l.archive.core.2.0. Então, se eu pegar esse caminho aqui dentro do servidor, eu tenho todos os arquivos zerados dele. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar um botão direito e subir a versão 0 no nosso repositório. Ele vai lá no build que está instalado, eu pego a versão 0 e subo, com base no que está apontado aqui no Excel.
Isso é coisa nossa? Não. É só para vocês saberem que existe. Quem entrega isso pronto é a IFS e a Avancera. Mas só para vocês terem um conhecimento que a versão 0 está mapeada naquele Excel e naquela pasta que foi instalada inicialmente. A versão 0 de arquivos core do IFS sempre tem que subir, porque imagina se você sobe a versão 0 com a sua correção já. A gente não vai ter como comparar nada. A gente precisa sempre ter uma versão anterior para comparar, que é a 0 e a 1. A 1 é a sua mexida. E as próximas. Você entendeu, cara? Eu sei que é um pouco confuso Entendi, isso, entendi. na prática é mais simples fazer, mas é É, só sim, para na saber. prática eu acho mais simples. É, não, com certeza é, mas eu tenho que dar pelo menos o conceito assim para vocês para ter uma noção e deixar registrado também Não, tá certo, tá como certo. funciona as versões zeros dos arquivos que a gente vai mexer. Legal. Então aqui eu matei, que era a única coisa que eu tinha esquecido de comentar. Voltando a explicar as abas aqui. Igual eu falei, aí ele dá a versão do cliente, aqui é mais ou menos mais do mesmo da Works do meu computador. O update lá, que eu falei que se tiver vários updates é mais para na hora de customizar. Installation Info. Installation Info, quando a gente vai fazer uma customização no Developer Studio, a gente precisa fazer os acessos ao banco de dados, ele dá o LKP, a porta, algumas senhas. O Access Point, ele é o acesso ao IFS, que vai ser o segundo vídeo que a gente vai dar uma olhada, navegando um pouquinho. Mas se você clicar aqui, ele abre o IFS. Na versão 8 ele é assim, na versão 9 e 10 os links são um pouco diferentes, mas é sempre a mesma coisa. O mesmo que eu cliquei aqui, é o mesmo que tem aqui, ó, Access Point, só está em um lugar diferente. Esse segundo link aqui, ele é basicamente você clicando nesse cara aqui, ó, IFS Application, que já é para abrir de fato a ferramenta, que é o IFS. Precisa colocar o usuário e senha, mas isso vai ficar para um segundo vídeo. Beleza? Acessos à VM, porque assim, aqui é a nossa VM de desenvolvimento, é a VM de desenvolvimento da Sotubo, mas existe a AVM, uma VM da aplicação e uma VM do banco de dados. Então é basicamente como se fosse três lugares diferentes com o mesmo cliente, a Sotubo. Então tem o nosso ambiente, como se fosse a nossa work aqui de trabalho, nosso ambiente de trabalho, na onde está instalado o IFS, que é da VM de aplicação, a gente acha ela aqui, onde a gente instala delivery, onde a gente baixa serviço e sobe serviço, e tem a VM de banco de dados. Essa a gente não tem acesso. Se der algum problema na VM de banco de dados, aí é só a Avancera que resolve ou só a IFS, porque é algo mais restrito deles, mesmo sendo um ambiente de desenvolvimento, porque eu acho que eles usam o mesmo servidor lá e para a gente não fuçar onde não deve, eles não deixam a gente mexer no ambiente de banco de dados. Mas isso vocês vão ver muito em desenvolvimento. E não vou falar muito da VM, não, porque a VM vocês vão ver na instalação de delivery também, como abre a VM, como funciona lá dentro da VM. Mas aqui é mais para mostrar que tem qual a VM que é, ó, 5357. Provavelmente vai estar aqui, 5357. O usuário, a senha para a gente fica esses asteriscos, porque a gente é parceiro. Mas quem é da IFS mesmo, aqui apareceria a senha. E clientes que a gente não sabe, a gente tem que mandar um e-mail para eles falar, ô, pelo amor de Deus, fala para mim qual que é a senha. Beleza. Aqui, nada. Normalmente colocam ó, o autobuild executado todos os dias, qualquer instalação. Quem tem acesso a colocar alguma informação aqui também é só a IFS, a gente como parceiro não consegue mexer. E aqui é detalhes dos acessos ao banco de dados. Usuário e senha. Aqui já aparece. E qual que é o database. Se a gente for fazer acesso ao PLSQL, por eu estar logado no ambiente Assotubo e Dev, a maioria das VMs, quando a gente abre o PLSQL, ele automaticamente já loga.
Mas se ele não logasse, eu teria que vir aqui e colocar as credenciais. De onde que eu acho ela? Aqui, ó. Tá vendo? O TNS, usuário e senha para o ambiente de desenvolvimento. Se eu quisesse acessar o ambiente de BNT para dar uma olhada em alguma coisa, é esse TNS, esse ACO. Mas quando você mudar aqui para BNT, nada muda. É tudo igual, exatamente a mesma coisa. O que muda é só a VM nova de aplicação que vai mudar, não vai ser mais 5357, se eu não me engano vai ser 5356, e o PLSQL, que ele automaticamente já vai abrir para um outro servidor. Mas a interface em si ela é totalmente igual. Tá, isso é as abas aqui. Project Search Shortcuts aqui é os links que eu acabei de falar para acessar. Aqui a gente tem algumas coisas que para a gente deixa eu ver se é relevante, não, é bastante relevante. Suporte ES, suporte a gente não tem acesso, são coisas de abrir suporte chamado para íris lá interno. Acessar a área remota é a mesma coisa quando a gente acessa uma VM aqui. A diferença é que quando a gente clica aqui, ela já vem com o acesso pré-pronto. Ele já vem com os links, já vem com o e-mail, só com o usuário, só precisa colocar a senha. Mas, se você fosse meio maluco, você colocaria aqui na mão, aqui tudo, e usuário e senha. Coisa que eu nunca usei. PLSQL, que é meio autoexplicativo, é a ferramenta que a gente usa para desenvolver ajuste no banco de dados. O Visual Studio, se a gente quisesse abrir ele por aqui, a gente conseguiria, mas vocês vão ver que quando a gente instalar o nosso ambiente de desenvolvimento, vai ter um próprio executável na nossa workspace, então é recomendado abrir por lá, que lá já abre tudo bonitinho, relacionado aos frameworks. Mas se você quisesse fazer algum projetinho seu aqui no Citrix, seu assim, né? Alguma coisa relacionada a teste para cliente que você não queria envolver o banco do cliente, não queria envolver arquivos do cliente. Você pode abrir um Visual Studio aqui, mas para fazer isso também eu recomendo usar no seu notebook. Programas. Arquivo de zipar, o agente Ransack é uma varredura em todo disco C ou disco que você colocar para poder procurar determinadas coisas. Eu quero procurar Delivery 1010 em toda a pasta Project Folder. Aí você coloca lá Delivery 1010, ele vai varrer todos os arquivos que está com o nome Delivery 1010 ou que contém aquela palavra. Cadif é o que a gente usou ali para poder comparar os arquivos. Eu prefiro usar aquele e-mail que está na minha pasta, que ele é de graça e menos complexo do que esse que vem aqui no IPE. Nunca usei esse put. SOAP é ferramenta de web service que a gente usa para poder fazer comunicação, para testar algum desenvolvimento. Aquele desenvolvimento que eu mostrei para vocês mais cedo, provavelmente quem no vídeo não vai ver, mas eu estava explicando sobre como funciona um desenvolvimento web service, que é um consumo de um determinado dado em um outro software, um concorrente do IFS ou um parceiro do IFS, ou um banco central da vida. Eles passam um link para a gente. Antes de a gente desenvolver em C Sharp ou em PLSQL ou que linguagem quer que seja, a gente tem ferramentas prontas no mercado para testar. E o SOAP UI é um deles. O Emerge eu não sei, o IS não sei também. Harvest, a gente só usa esse Workbench, que é o que eu expliquei agora. Java, NetBeans. Já tem o NetBeans aqui, eu não sabia que tinha o NetBeans aqui. Interessante. Nunca usei. O Office, é auto-explicativo, mas nem tem nada. Programas, eu já abri. Telnet. Telnet é uma parada de um desenvolvimento também. A gente faz via comunicação de porta. Tem um vídeo que eu explico sobre Telnet também, mas eu usei, nesses últimos 8 anos, eu usei uma vez. Então, eu nem usei o Citrix, eu preferi baixar na minha máquina. Existem muitos tutoriais aí para poder aprender. Notepad, FileZilla é onde a gente coloca no FTP. É para abrir o FTP para poder colocar o nosso delivery. Acabei de gerar o delivery 1. Avancera, aplica aí. Aí Avancera, mas de onde eu pego? Do FTP.
E como que eu coloquei esse delivery 1 lá? Via FileZilla. Meio autoexplicativo também. Você abre, coloca o usuário e senha do Harvest, desculpa, do IFS para acessar o Citrix e joga o arquivo lá dentro. Explorer, prompt de comando, autoexplicativo, credenciais regional task, que eu não tenho nem ideia para que serve, e meio que morreu o assunto. Vou no global aqui, porque aqui é o LCS. Foundation, o developer, que a gente usa para desenvolver coisas em banco, reporter designer para desenvolver relatórios. A gente tem um curso, um vídeo para explicar como desenvolvimento de relatório. Esse é bem legal, porque ele é todo em indiano. Vocês vão um dia precisar desenvolver alguma coisa, vocês vão ver 50 indianos falando lá, umas paradas meio malucas, mas é fácil. Mas os indianos, eles têm um poder de enrolar a língua que só por Deus. Nada contra a Índia, galera, eu adoro a Índia, mas indiano falando é... Imagino, deve ser é. embaçado. ISD, a gente já sabe, a gente já tem um acesso a ele ali, não precisa. Esse aqui também eu não sei para que serve. Esse Delta era usado mais na versão 7. Também não vou falar sobre ele, pois eu não domino. LCS. Todos esses links aqui, eles mandam para o mesmo lugar, que é tudo LCS, só são atalhos diferentes. Alguns deles a gente nem tem acesso, mas é basicamente isso aqui, ó. Vou abrir o Customization Project. Ele pede sempre o usuário e senha. Beleza. A vantagem de abrir aqui por dentro por qualquer um desses links, que ele já te manda exatamente onde você quer. Eu quero ver a informação do Customization Project. O que é o Customization Project? É detalhes do cliente. Ó, passou tubo, tal, os deliveries que foram instalados já, ó, estamos no delivery 2402, ó. Os caras mandaram de BNT, provavelmente a Avancera deve estar para instalar, a Avancera instalando, a gente faz aquele mesmo controle do Harvest Workbench, vem aqui e promove para teste. Promovendo para teste, aí morreu o assunto na questão de desenvolvimento. Eu não vou entrar link a link aqui, não, porque cada um manda para um lugar diferente. Eu vou fazer diferente. Eu vou abrir na minha máquina, o LCS. É a mesma coisa que se eu tivesse aberto lá. Só que na minha máquina ele não vai em um cliente específico. Se eu quiser ir em um cliente específico, eu mesmo procuro ele aqui. Como ele é um helpdesk, eu meio que você pode moldar coisas dele aqui no seu usuário. Você pode montar a sua página inicial. Você vai em configuração aqui, você pode brincar, você pode configurar a sua página. Eu configurei a minha página que quando eu abrir o LCS, quais são os cases que eu estou atendendo, que eu abri, ó. Eu tenho 2 da Assotubo e um da Aura. Um falando sobre pacote fiscal, outro de lançamento indevido de valor ICMS e outro falando sobre GIA. Então, coisas de obrigações do governo aí. Então, eu sei que eu tenho esses 3 cases em aberto, porque se quando eu esquecer ou ficar muito tempo em teste, eu posso cobrar a galera. Mas normalmente a tela inicial do LCS é essa aqui. Vem assim. E todos aqueles links que a gente clica aqui, ele manda para um lugar, são atalhos disso aqui. Ou ele vai para o Customization Project do cliente, que é esse Customization Information, que vai em Customization Project. Ou você pode consultar um case específico, ou você pode consultar um bug específico. Vamos consultar um cliente específico, como se eu tivesse curioso para saber qual foi o último delivery dele. De novo, vou lá, vou no cliente, Customization Project, vou dar um pesquisar desse cliente. Cara, eu tenho o nome dele, eu tenho o ID. Qual que é o ID? O ID seria esse cara aqui, ó. 306669. Ou Assotubo. Mas como eu sei o 306669, 306669. Então, Enter.
Tá vendo? Aquele caminho que eu fiz na minha máquina, não estou no Citrix, é a mesma coisa se eu viesse aqui e clicasse em Customization Project. Mesma coisa, Customization Information, Case Analysis, Installation Support, algumas coisas como eu falei, a gente não tem acesso. O que mais a gente faz aqui no LCS, que é relevante para a gente? Criar case. Criar case é muito importante no desenvolvimento. Vamos lá. Eu teria aqui no LCS, Case Tracking, criar novo case. Ah, eu vou criar um novo case para quem? Para o cliente Açotubo. Opa, o cliente Açotubo, eu sei qual que é o 306669. Então, tab aqui. Eu não vou criar um case. Isso vocês vão ver muito em desenvolvimento, mas antes de você começar a desenvolver e colocar a mão no código, você tem que fazer toda a burocracia, que é criar um chamado, que é o nosso case lá. Dentro dele, abrir uma package, que a gente chama uma forma para você baixar e subir arquivos. E sem uma package você não consegue baixar e subir arquivos. Baixou e subiu os arquivos, você pega essa sua package desse seu chamado, desse seu case e disponibiliza para a Avancera ou o cliente fazer a instalação. Isso é meio que automático, vai acabar sendo para vocês. Vou fazer uma, duas, três vezes, vocês vão ver que não exige lógica para isso, exige atenção. Açotubo, KName é meu nome. Vou colocar qualquer coisa aqui, porque isso vocês vão ver quando de fato precisar. IFS 8, qual que é o meu usuário? O sistema está com erro, não. Um sistema de suporte, e beleza. Case title, normalmente a gente coloca o chamado, pacote fiscal. Detalhes, pacote fiscal, não tem nada falando ali, é pacote fiscal. Normalmente eu pego o que está aqui. É como foi eu mesmo que abri, eu sou meio relaxado para poder escrever alguma coisa, eu não coloquei nenhuma descrição. Se a gente pegar um aberto por consultor mesmo, que é o mais comum nosso, a gente tem alguma coisa melhorzinha. Pacote fiscal do milênio. A DRS é construção da solução. Açotubo, construção, beleza. Pega alguma coisa relevante aqui, ó. Aqui, ó. Construção da solução que está dentro do projeto denominado pacote fiscal. E dá um salve. Eu salvei, eu meio que abri um chamado. Mas imagina que é o cliente abrindo. Então o cliente vai abrir para ele mesmo. Aqui ele não vai mandar para um usuário específico. Aqui normalmente ele manda para uma fila. Ele tem uma fila específica da IFS lá. E aqui ele fala, ó, erro, tela e recebimento. Estou com erro X na tela de recebimento, está impactando no faturamento. Colocarei detalhes do erro. Quando eu dou um save, a gente consegue, ele vai criar um case. Por que criar um case? Quer ver? Ele cria um cara desse aqui, ó, que é um chamado. E aqui ele vai conseguir anexar, ó, documentos, ele consegue anexar, ele consegue conversar aqui com o pessoal da IFS. Para a gente, é mais para vocês saberem que existe, mas para a gente isso não é muito relevante para o desenvolvimento. Para o desenvolvimento, o relevante acabei de preencher aquelas informações, criei o meu case, eu vou em Customization Project. Aqui sim, eu tenho que criar um handover, eu clico aqui, ele cria uma linha aqui, a linha 1. Eu criando essa linha 1, quando eu for baixar o meu arquivo, eu vou dar um harvest, checkout for update, ela aparece aqui, ó. Tá vendo? Um seria um aqui. Um 2 seria o 2. Beleza. Baixei, igual eu tinha mostrado, fiz a alteração, vim aqui, check-in.
subi a minha alteração. Legal. Fiz o build, instalei. Pô, legal, instalou? Instalou. Normalmente faz tudo dentro pelo Citrix mesmo. Eu abri por fora aqui só para vocês verem que é algo que a gente pode fazer de qualquer lugar. Mas é recomendado tudo que eu estou fazendo aqui sempre fazer lá por dentro do Citrix. Tem os atalhos e já tem uma coisa meio que mão na roda. Mas beleza. Quando a gente termina um Customization Project e sobe os deliveries, a gente ele fica aqui, ó. Vou mostrar. Eu estou mostrando muito por cima, mais para registrar, mas em todo o desenvolvimento, quando for desenvolver, quando for gerar o build, quando for fazer a instalação, isso é mostrado com mais calma, passo a passo. Eu estou só meio que resumindo como vai ser a tarefa de vocês pós-desenvolvimento. Quando a gente cria um case, cria uma package, ela fica aqui dentro de Next. Provavelmente não vai estar do Rafael, mas a gente está em outro cliente. Tá? Então imagina que esse cara aqui, ó, é aquele que eu acabei de startar e comecei. Então o que eu faço? Eu dou um split delivery e coloco uma numeração. Eu dando um split delivery, eu coloquei que vai ser o delivery 1057. E com isso, ele já cria toda essa parada e a gente consegue notificar. E a gente notificando, a Avancera recebe um e-mail e dentro desse e-mail vai estar explicando como se aplica um delivery, que vocês devem receber hoje em dia aí um monte de e-mail, ó, tal delivery foi enviado por Wesley, por Rafael, por Douglas, por mim. E aí a Avancera vai lá naquele FTP, que eu mostrei hoje como a gente coloca, a gente abre aquele FileZilla e taca lá dentro. E a mesma coisa para consultar bug. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar um outro chamado aqui. Aplicação da correção, aplicação do bug, ó. Legal. Então, o Alisson Prado, que é um consultor nosso, abriu um chamado pedindo para a gente aplicar um bug. Primeira coisa que a gente faz, vamos dar uma olhada nesse bug. Onde que eu vejo o bug? No LCS. Tá vendo? Porque normalmente eu faço por fora. Porque imagina, se eu quero olhar o bug só, eu não quero desenvolver ainda, só para ver se realmente está um bug disponível, eu teria que abrir o Citrix, lá no Citrix logar, fazer tudo. Não, eu abri uma página nova aqui, vou no LCS e vou em Bug Tracking. Bug. Vou dar um pesquisar. Legal. Então esse bug, tem um vídeo também que explica como instalar um bug, mas eu estou mostrando como funciona o LCS. Ele está disponível para a versão do IFS 9 e o IFS 10. Cara, vamos ver aqui quem que abriu aqui. O Alisson abriu para a EBS. A EBS, puxa, a EBS não tem falando aqui qual que é o cliente dele. Bom, eu estou com o Citrix aberto. Vamos dar uma olhadinha na EBS. EBS. EBS é o único cliente que ele tem uma particularidade, porque ele mudou de nome, ele mudou de razão social no meio do caminho. Então, ele é Origo, mas aqui dentro ele está como EBS. Então, o EBS ele é app9. Puxa, app9, legal. Vamos ver o app9 dele? No update 5. Deixa eu dar uma olhada lá naquele bug. Se ele diz alguma coisa sobre o update. Quando ele não diz nada sobre o update, a gente vai ter que fazer na prática e instalar. Nada de update. Não fala nada de update aqui. Então, eu não tenho ideia de a partir de qual update que esse bug aqui já entrou via produto. Então, eu tenho que seguir todo o passo de pegar esse bug e ir lá e instalar no cliente. Instalar, vocês vão ver no vídeo. Instalar é fácil. A gente meio que dá um botão, seleciona os dois aqui, dá um baixar, mas aí eu já recomendo fazer de dentro do Citrix. E quando a gente baixa, ele automaticamente já abre pelo ISD. Então, no ISD, ele já meio que faz um merge ali. Tem que ter só uma atenção no merge que ele está fazendo, se ele não está levando coisa a mais ou coisa a menos. Beleza. Mais ou menos o LCS é isso, onde a gente cria nosso chamado, tem que criar a package. Para que serve a package do chamado? Vou recapitular aqui.
é o Customization Project. Ela é necessária para você baixar arquivos do Harvest, e quando você for baixar, ele tem que estar amarrado a uma package, que consequentemente está amarrado a um chamado, que é o nosso case. Legal. A gente notifica a Avancera para a instalação. É esse cara que eu vou voltar aqui, antes do bug. A gente clica aqui e a gente vai notificar que o nosso pacote, ó, esse aqui é um pacote da versão 1, quer ver? Em algum lugar deve estar aqui. Tá bosta nenhuma, mas tá bom. Notificar a Avancera desse pacote que eu fiz a alteração. Legal. O que mais tem aqui no LCS para ver? Ah, aplicação de bug, que é o que eu acabei de mostrar. Você vem aqui e consulta o bug, e lá dentro do Citrix você faz a instalação. Ou alguém passa para você diferente, alguém passa assim, ó, aplica o case do cliente tal no cliente tal. Ver se tem alguma coisa desse tipo aqui. Aqui, ó. Não é isso, mas beleza, ó. Imagina aqui, ó, Borg Warner G2370248, processo de expedição. Imagina que o Alisson abriu um chamado pedindo para levar esse case aqui para um cliente EBS, que ambos são 9. Então a gente tinha que vir aqui em Case Tracking agora. Eu dei novo. Case. Find. Pesquisei. Acho que eu coloquei uma vírgula, não sei se ele vai dar erro. Beleza. Ele achou. A gente vê quantas packages existiram nesse case. Acho que é case associado. Não foi feito nenhuma ainda. Beleza. Imagina que tivesse umas 2 packages aqui, porque foi de desenvolvimento. A gente vai fazer a mesma coisa como se fosse o bug. A gente vai selecionar as duas, é o botão direito download, ele vai abrir aqui pelo LCS e vai fazer o merge necessário para você fazer a aplicação. Aplicar um case de um cliente X para um cliente Y, aplicar um bug do produto para um cliente Y, aplicar uma localização, uma VAP, é tudo a mesma coisa. Só muda a nomenclatura. É baixar os arquivos de algum lugar, que no caso do bug, na aba bug lá, onde eu mostrei, no caso case, na aba case. E instalar no cliente. O que é instalar no cliente? É merge, comparar arquivos. O Fiscal Note API naquele cliente foi adicionado 5 linhas, que no cliente novo que você está instalando não tem as 5 linhas. Então você pega essas 5 linhas e joga para lá, compila, executa, deu bonitinho, abriu a tela, não deu problema, morreu o assunto e é isso. Deixa eu ver o que tem mais no LCS aqui, porque eu acho que de LCS a gente encerra. Bug, General, pulsar, não tem nada. Case, Customization é nada também de interessante, é tudo os atalhos que tem lá. Aqui eu nunca mexi. Acho que é isso, cara. O que tem de diferente, né, daqueles links é uma tal de WIS. Aqui, ó. WIS. O que ela é? Ela é como se fosse um... Deixar eu abrir, né? Deixa eu ver se vai deixar eu abrir aqui. Olha. Nem tá deixando abrir mais. Eu não tenho acesso. Deixa eu ver se é pela minha máquina a gente consegue acessar e eu te explico o que é o WIS. WIS. A documentação do IFS. Documentação de navegação. É o que a gente tem de documentação técnica e funcional, tirando os nossos vídeos. Se tiver algum dia procurar alguma coisa que ninguém sabe, abre a WIS e tenta achar, que a gente está em documentação app8, mas se eu mudar aqui, eu tenho app10, qual o update que eu quero? Update 10. Então lá eu quero ver alguma coisa relacionada a desenvolvimento de interface e usuário ou integração.
de RESTful. Aí ele meio que mostra aqui no post, né, como mais ou menos faz, que é o que eu estou tentando brincar aqui um pouquinho numa customização de um cliente X. Então a gente tem, fora o que a gente acha na internet de desenvolvimento, aqui ele tem também um pouco explicando como funciona, como você pode aplicar isso dentro do IFS. Acaba fugindo um pouco do LCS, porque aí já é mais a WIS, mas está nesse mesmo bonde aqui desses links. Os outros não agrega muita coisa, os outros é mais informativo. E teoricamente é isso, cara. Isso é um pouco do que é o Citrix e o que é o LCS em si. Acho que eu passei por todas. Aqui em cima. Ah, tá. Uma coisa importante. Normalmente, quando você entra num cliente, antes de você desenvolver, você tem que se atentar se o cliente está no ar. O que é o cliente está no ar? Se a VM dele, que é o servidor de aplicação, está online e se o ambiente de desenvolvimento está online. Mas é release, eu não quero release. Eu quero ambiente de desenvolvimento, que é o que importa para mim. Está no ar os dois. Mas vamos supor que não esteja no ar, está vermelhinho. Cinza é em stand-by, mas ele entende como online também. Os dois vermelhinhos, que eu tenho que fazer? Virtual Machine. Não vai abrir, não? Deixa eu tentar um ambiente de release importante. Aqui o Aura é um ambiente que não é nosso, cara, é uma porcaria. Ó, Virtual Machine, deixa eu ver se você vai abrir. Esse abriu, beleza. Só para exemplificar. Então, o ambiente de aplicação está fora do ar e o ambiente de banco fora do ar. Dá um start aqui. Espera uns 5 a 8 minutos, mais ou menos, ele starta. Ele recarrega e fica verdinho. Mesma coisa com o ambiente de banco de dados. Tá abrindo. Puxa vida, hein? Fechando já as coisas aqui, a gente já meio que encerrar esse vídeo. Não fica maçante. Já deu quanto tempo já? Que nem aparece pra mim. 1h40. Tá. 1h40. Ó, travou esse pé. Eu vou abrir um outro aqui. Só para finalizar, para não ficar pendente. Tinha aquele travado mesmo. Depois eu me resolvo com o meu usuário. Como eu falei, o ambiente Aura é um ambiente que não é nosso, não é localizado, ele é bem problemático. A Rio Branco mesmo, ó. Rio Branco, database status. Tá vendo? Ele tá running. Se ele não tivesse, já tá habilitado o start aqui. É só apertar start e esperar também uns 5 a 10 minutos que ele startava. E aí sim, está com o banco no ar e a aplicação no ar. Você consegue abrir o IFS e também logar no PLSQL para fazer os desenvolvimentos. Cara, isso é LCS, isso é Citrix. Dúvidas? Não, de boa. Tá por aí ainda, Matheus? Tranquilo, tranquilo. É isso aí, cara. Vou encerrar esse cara aqui. E é isso aí. Valeu quem estiver escutando aí. Qualquer coisa é só chamar o Vinícius e o Matheus que eles ajudam vocês. Valeu!